igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 6, verso de número 13. Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez, voltar a essa casa. Hoje eu vim só. Meu esposo me deixou aqui na porta e foi embora para casa, porque hoje o nosso filho foi trabalhar com a gente. E a gente tem um comércio e ele está todo sujinho. E aí eu disse, ele queria ficar. Eu falei, não, vai para casa, vai tomar o seu banho, vai descansar com o papai. E aí a mamãe vai ficar na brecha, enquanto eles estão lá, eu acho, já sentado no sofá assistindo desenho. Mas é assim mesmo, né? Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Tati. Muito obrigada pelo convite. Irmãos, hoje eu estou bastante cansada, porque foi bastante corrido lá no serviço e desde as 6 da manhã até agora. Então, caso eu troque algum nome de personagem, você releva, tá bom? Ou embaralhe nas palavras. Eu quase acabei com o café da pastora, já estou perdendo a noção do espaço. Então você releve aí, é o cansaço da irmã, tá bom? Glória a Deus. Levítico, capítulo de número 6, verso de número 13, o texto diz assim: o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Você pode ler no contar de 3? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Você pode se assentar. O livro de Levítico, ele é um livro de leis que Deus deu a Moisés, para que Moisés desse ao povo e aqueles que iriam trabalhar no tabernáculo. Você sabe que quando Moisés ele está no deserto, Deus ele vai falar com Moisés para que Moisés construa uma casa para Deus. Então Moisés recebe de Deus todas as medidas, todos os tamanhos do tabernáculo, os tecidos que teriam que ser usados, as cores que teriam que ser usadas. Deus dá a Moisés os utensílios que teriam que ter dentro deste tabernáculo. Então tudo isso você vai encontrar no livro de Levítico, todas as normas de como executar o serviço dentro deste tabernáculo. Então são leis, são parâmetros que Deus dá a Moisés de como ele queria que a adoração fosse feita. São normas, são leis, são parâmetros que Deus dá a Moisés de como que ele queria que o serviço fosse realizado no tabernáculo. Por que é que Deus dá parâmetros? Por que é que Deus dá leis a Moisés? Porque o culto é de Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que o culto é de Deus. Então, se Deus é o dono do culto, é Ele que decide como esse culto tem que funcionar. É Ele que decide como esse culto tem que ser, o que tem que ter no culto. Era isso que Deus estava falando com Moisés. Oriente os sacerdotes como que eu quero que sejam feitos os sacrifícios, porque eles não cultuavam como nós hoje. Então a adoração deles era sacrifício, leva o bezerro, mata, queima, deixa a cinza subir. Se a cinza subir reta aos céus, é sinal de que Deus está recebendo. Mas se ao momento que fosse queimado o holocausto, as cinzas elas se espalhassem, é sinal de que Deus não estava recebendo o sacrifício. Então, Deus dá
as ordens, Deus dá os parâmetros, por quê? Porque o culto é dele, ele é o dono do culto. Isso então nos dá a entender que nós não podemos nunca nos reunir como estamos hoje, para cultuar a Deus e dizer: hoje o culto não foi bom, hoje eu não gostei do culto, eu não gostei da reunião, alguma coisa não estava certa. Não, a gente não pode falar isso porque a gente não é dono do culto. Se nós entendemos que o culto tem um dono, se nós entendemos que Deus é o dono desta reunião, o único que pode achar alguma coisa é o próprio Deus. É Ele quem vai dizer se o culto está sendo bom, se o culto não está sendo bom. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer: hoje o culto foi pesado, hoje o culto foi difícil, hoje o pastor não estava na unção, hoje o músico desafinou demais. Deixa eu te dizer, nós estamos pensando que o culto é para a gente, que nós somos o dono do culto, e nós temos o direito de dizer se ele está agradável ou não. Mas o culto bíblico Deus é o dono do culto, e é Ele quem decide, é Ele quem dá as regras, é Ele quem diz como esse culto tem que ser, e Ele é o único que pode dizer se gostou ou não, se está bom ou não. Qual é a minha tarefa no culto? Dizer se o meu culto está sendo bom para Ele. Então eu aprendi através disso que nunca, porque eu já fiz muito isso. Hoje o culto não foi legal, hoje o negócio não estava. E aí Deus disse: mas quem é o dono do culto e o culto é para quem? E eu disse: o Senhor, o culto é para o Senhor e o Senhor é o dono do culto. Então acabou. Você não vai mais ficar falando que se gostou ou não gostou do culto, porque não é para você, não é para mim. Então, depois dessa conversa que eu tive com Deus, eu aprendi a entrar em uma reunião como essa e não ficar apontando o culto no geral, mas sondar o meu coração e me perguntar: como é que eu tenho oferecido o meu culto? É me perguntar: Aline, você aceitaria o que você está entregando? Deu para entender isso? É eu sentar aqui e me perguntar: o que eu estou entregando a Deus? Se fosse eu receberia? É assim que nós precisamos entrar em uma reunião como essa, sondando o nosso coração e vendo como que nós estamos entregando o culto para Deus. Então a primeira coisa do texto é: o culto tem dono, amém? Quem é o dono do culto? Deus. O único que pode dizer se o culto é bom ou não é bom é Deus. Então Deus entrega os parâmetros a Moisés porque o culto é dele. E ele vai querer do jeito dele. Ele vai receber do jeito que ele está falando. Se for fora do jeito que ele está falando, ele não recebe. Por isso que ele está entregando a Moisés. Uma das coisas que Deus entregou a Moisés foi a respeito das ofertas. E existe um parâmetro para as ofertas. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, diga ao povo que me traga prata, que me traga ouro, porque o tabernáculo vai ser construído. Mas olha, Moisés, diga para trazer, mas que seja voluntário. Então Deus está dizendo: eu quero a oferta para construir o tabernáculo, mas que cada um traga voluntariamente. Então um fundamento da oferta, seja ela qual for, é voluntariedade. Não tem como eu ofertar obrigado, não tem como eu ofertar por religiosidade, não tem como eu ofertar porque o pastor está implorando para eu ofertar. Você pode até ofertar, mas Deus não vai receber, porque Deus não recebe oferta por obrigação, Deus não recebe oferta por religiosidade, Deus não recebe oferta porque eu estou acostumado a fazer. Deus recebe a minha oferta quando olha no meu coração e vê voluntariedade.
E isso não é só no dinheiro, isso não é só no dízimo, isso é em tudo que formos fazer na casa dele. Se não houver no meu coração e no teu coração voluntariedade, não faça. Se eu fui convidada para varrer a igreja, mas o meu coração não quer, não venha. Se eu fui chamada para participar de alguma coisa, mas o meu coração não estará envolvido nesta entrega, não faça, porque é perca de tempo. Aline, por quê? Porque Deus é o dono do culto, e nós precisamos entender como é que Ele recebe a nossa oferta. Deus, Ele recebe a oferta quando há voluntariedade. O que é isso? É quando o meu coração está envolvido na oferta. Eu não oferto porque me pedem, eu oferto porque eu quero ofertar. Eu não vou no culto porque ficam me ligando, eu vou no culto porque eu quero ir. Eu não varro a igreja porque senão o pastor vai achar ruim. Eu varro a igreja porque o meu coração ama esse lugar, e faço tudo isso para a glória de Deus. Então é um parâmetro. Fundamento, um dos fundamentos tem que ser voluntário. Nada por obrigação, irmão. Não faça nada para Deus por obrigação. Os irmãos podem receber o teu serviço, Deus não vai receber. O seu dízimo pode estar todo mês aqui, Deus não vai receber. A sua oferta pode estar todo culto, Deus não vai receber. E se Deus não recebe, não tem recompensa. Está entendendo? Porque quando Deus recebe o que ofereço, há um sinal que Ele recebeu. Vamos lá. Salomão, ele terminou de construir o templo. Davi queria isso, Deus não permitiu, porque disse que as mãos de Davi estavam cheias de sangue. Tinha matado muita gente. Então Deus disse, você não, mas a tua descendência. Chega a Salomão, Salomão constrói o templo, e aí quando ele termina, o texto bíblico diz que há uma consagração do ambiente, e quando Salomão termina de orar, o fogo desce. Então Salomão está ofertando a sua oração, Salomão está agradecendo a Deus, porque lhe permitiu construir o templo, e quando Salomão termina de entregar, Deus desce com fogo, dizendo a Salomão, eu recebi a tua oferta. Então sempre que Deus te tocar, ou manifestar algo em você, quando você entrega, é porque Ele está recebendo. Deus dá os parâmetros, e há um outro parâmetro que é a respeito do holocausto, capítulo de número 6. Deus vai chamar Moisés e vai dizer, Moisés, diga a Arão, como é que eu quero que seja feito o sacrifício. Segunda coisa, de uma oferta, primeira coisa é voluntariedade. Segunda coisa que Deus disse, eu não quero que os sacrifícios tenham defeito. Deus está dizendo, a oferta precisa ser voluntária e o sacrifício precisa ser perfeito. Alguém consegue fazer alguma coisa perfeita para Deus, irmão? Deus não está dizendo de perfeição, Deus está dizendo de coração. Aqui eles conseguiam fazer porque era animal. Então eles pegavam uma ovelha perfeita, sem mancha, sem doença, sem nada defeituoso nela. Deus não queria nada, tinha que ser perfeito, tudo funcionando para ser sacrificado. Então eles conseguiam pegar um animal perfeito no seu estado físico e levar até o sacerdote. Mas e nós? A gente não precisa mais de animal. Deus já está dizendo, eu quero um sacrifício perfeito. Mas como que nós daremos a Deus algo perfeito se somos imperfeitos? Como que nós fazemos isso? Deus já está dizendo, aquilo que diz a sua palavra, não é? Que nós amamos ao Senhor de corpo, alma e espírito. Então Deus já está dizendo, quando você entra no meu culto, primeiro você tem que entrar porque você quis. Porque você quer estar aqui.
Segunda coisa, não esteja aqui somente de corpo. Não esteja aqui somente de mente. Não esteja aqui somente por uma parte sua, mas Deus está dizendo, a perfeição é plenitude, completude, seja completo quando oferecer. Então Deus ele vai falar a respeito do sacrifício e Deus vai dizer assim a Moisés: precisa que me traga um animal, que esse animal seja perfeito, sem mancha, sem mácula, ok. E aí Deus vai dar a ele as orientações. Verso de número 11 em diante, ele vai dizer assim: e ele se despirá de suas vestes e colocará outra veste. Isso é para o sacerdote. E levará a cinza para fora do acampamento até um lugar limpo. Não é aqui que eu quero. Deixa eu ver aqui. Vamos ler do capítulo 6? Porque senão eu não vou achar. E o Senhor falou a Moisés dizendo: se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor e mentir a seu próximo, naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado que se perdeu e mentir sobre isso, com falso juramento, em todas essas coisas que um homem faz pecando, então será que, porquanto ele pecou e o culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou que pegou enganosamente, ou depósito que lhe foi dado em guarda, ou coisa perdida que achou. Verso 6. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com tua estimativa por oferta pela transgressão. O sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todo aquele que tenha feito essa transgressão. Verso 12. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. Então vamos lá. Deus está dizendo para Arão: Arão, quando você for queimar o holocausto, porque havia 2 holocaustos, 2 sacrifícios, um pela manhã e outro pela tarde. Então a pessoa que tinha pecado, que tinha cometido algum erro, trazia o animal, ela colocava a sua mão na cabeça do animal como sinal de transferência de culpa. Então quando ela colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, ela estava transferindo a culpa que ela tinha, o pecado que ela tinha, para o animal. O sacerdote vinha, degolava este animal, colocava o corpo do animal sobre o holocausto. Esse holocausto precisava queimar a noite inteira. Quando chegasse de manhã, haveria cinzas naquele holocausto. O sacerdote tinha que tirar as vestes que era para fazer o ofício, colocar outras vestes, tirar a cinza daquele holocausto e levar para longe do arraial. Eu estou contando para você primeiro a história, primeiro como acontecia, para a gente poder colocar em prática na nossa vida aqui. Então, quando o animal ele era colocado, primeiro, não era o sacerdote que acendia o fogo, era Deus. Não era o sacerdote que acendia o fogo, era Deus. Então, o primeiro ponto do culto não é o homem que acende fogo nenhum. Eu sei que está meio embaralhada aqui, desculpa eu hoje. Hoje a mente está cansada, mas não vai conseguir chegar lá. Então, o holocausto o sacerdote prepara. Traz a lenha, traz o bicho. Mas quem põe o fogo é Deus. Aleluia. Então Deus acendeu pela primeira vez o fogo desse altar. E Ele está dizendo ao sacerdote: permaneça aceso. Eu acendi. Qual é a sua obrigação? Manter aquilo que eu fiz aceso. Então o primeiro ponto, quando nós adentramos no culto para ofertar a Deus,
Nós precisamos entender que o fogo não é homem quem acende, é Deus que acende. Não é homem algum, pastor, cantor, seja lá o que for, profeta da revelação, que acende fogo na igreja. Quem acende fogo na igreja é Deus. Se o fogo não vir do alto, não presta. Se o fogo não for Deus que acendeu, não presta. Tem muitos lugares aí que força a barra para que as coisas aconteçam. O culto está tranquilinho, às vezes Deus quer trabalhar na brisa, e Ele quer que o fogo desce. E Ele quer sair na marcha, Ele quer que alguma coisa aconteça. Já cantou 300 músicas, Deus não se manifestou. Porque, irmão, aprende uma coisa, se Deus não quiser manifestar, Ele não vai. Cantou 300 músicas, o dirigente está vendo que nada aconteceu. Irmã, canta mais uma, canta aquela lá que faz o povo emocionar. Deus está dizendo, não se esqueça, no culto quem acende o fogo sou eu. O fogo quem acende na nossa vida é Deus. Então o fogo quem acendeu a primeira vez foi Deus. Qual era a obrigação do sacerdote? Manter aceso. E é na nossa vida a mesma coisa. Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começou a habitar em você. Porque não tem como você se converter se não for pelo Espírito. Não tem como você chamar Jesus de Salvador se não for pelo Espírito Santo, irmão. Então quando você foi convencido por Ele, Ele começou a habitar em você. Então Deus acendeu o fogo. E aí Ele está dizendo, o fogo que eu acendi lá atrás, quando você levantou a mão, qual é a tua obrigação? Mantenha aceso. Por que que hoje a gente olha para algumas pessoas e percebe que elas não estão como antes, não estão como no início? Porque no início é as mil maravilhas, vem para o culto, vai para monte, vai para vigília, vem para a consagração, vive fazendo as coisas para Deus. Passa-se o tempo, ela não é mais a mesma, ele não é mais o mesmo. Por quê? Porque se esqueceu da obrigação. Deus acendeu o fogo lá atrás. Quer que ele seja mantido aceso? Você precisa fazer isso. Como é que o sacerdote mantinha o que Deus fez aceso, irmão? Ele precisava, primeiro, limpar o altar. Tirar a cinza do altar. Porque, eu não sei se você aqui gosta de churrasco, mas eu gosto. Se você quiser me convidar, pode convidar, eu levo uma linguiça. Irmão, meu esposo ama churrasco, e ele sempre fala, você coloca lá o carvão, só que o fogo pega, só que se você não cuidar, aquele carvão vai virar cinza e o fogo vai apagar, porque a cinza abafa o fogo. Então o que o sacerdote fazia? Limpava, tira a cinza, e o fogo lá começou, tira a cinza, traz mais lenha, porque aquilo que Deus fez não pode se apagar. O que é cinza? Pecado. Pecado, por quê? Porque o cordeiro simbolizava o pecado do povo, então o cordeiro foi queimado, aquelas cinzas eram os pecados do povo. Então a nossa cinza são os nossos pecados não confessados. Por isso que tem muita gente que não entende porque a vida espiritual dele parou, esfriou, minou. É porque tem cinza no holocausto, tem cinza no altar que precisa ser retirado. Como é que eu retiro a cinza? Abrindo a boca para Deus e confessando. Quando nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos a Deus, Ele é misericordioso a nos perdoar. E assim como o sacerdote, preste atenção aqui, assim como o sacerdote levava a cinza para longe do arraial, assim é Deus.
Quando você abre a boca para Ele, confessa seu pecado e abandona, Ele diz que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. Então a primeira coisa para a gente manter o fogo que Deus acendeu, aceso, tira a cinza. Tenha uma vida de arrependimento diante de Deus. Segunda coisa, ele trazia lenha. E a lenha nada mais é do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que vai manter o fogo em nós aceso. Se você medita na Sagrada Escritura, você está dando manutenção ao fogo que Deus um dia acendeu. Então ele trazia a lenha, tirava a cinza. Tenha vida de arrependimento e tenha vida de palavra. Tenha tempo para ler a Bíblia. Tenha tempo para Deus conversar com você. A gente quer que Deus converse com a gente através de profeta. Assim o Senhor te diz. Deus está dizendo: abra os teus olhos e abra a tua Bíblia. Eu quero me revelar a você. É através da Bíblia. Quer trazer lenha? Abre a Bíblia e lê. A gente vai ver o quanto o nosso altar está faltando lenha. É o quanto de tempo essa semana você deu para a Bíblia. Quantas vezes você parou para meditar? Ali não é corrido para todo mundo, irmão. Mas quem quer tempo faz o tempo. Quando a gente quer, a gente consegue tempo para tudo. Nem que a gente acordar 5 horas da manhã, mas tudo que a gente quer fazer no dia, a gente faz. Deus está dizendo: dê prioridade à lenha. O fogo, ele não vai ficar forte com um profeta colocando a mão na sua cabeça. Porque muita gente quer assim, quer na facilidade, pastor. Vem no culto, vem no congresso, fulano de tal vai estar. Aí ele espera o final da pregação, que é onde o pregador ora, e aonde tem os músicos aqui, para ele chorar, para ele ser renovado. Ele depende de alguém para sentir, e Deus está dizendo: eu não quero que seja assim. Eu quero que você tenha relacionamento com a minha palavra, e não dependa de ninguém para sentir a minha presença. Então, tem que ter a cinza tirada do altar, vida de arrependimento, e lenha, vida de palavra. E a terceira coisa que faz o fogo continuar aceso era a gordura do bicho. Você vê que você não precisa mais ficar abanando aquele churrasco, que é quando a gordurinha da picanha cai. Eita, meu Deus, não jantei ainda. Agora salivei, viu, irmão? Você não precisa mais ficar abanando aquele negócio. Quando a gordurinha começa, pim, aí você pode ficar sossegado, que ali vai ter fogo até acabar a carne. O que é gordura, irmão? Sabe quando o nosso corpo queima gordura? Quando você não come. Sabia disso? Quando a gente fica em jejum, nosso corpo precisa se alimentar. Ele não sabe que você está em jejum. Ele precisa se manter vivo. Ele está vendo que não está entrando vitamina, não está entrando proteína, não está entrando nada. O que ele vai fazer? Começar a queimar gordura. Então, quando a gente jejua, a gente queima gordura, irmão. E o jejum faz o fogo permanecer aceso. Faz tempo que tu não jejua? Ah, é tão difícil. Eu, irmão, sou viciada no café. Jesus precisa me libertar. O irmão falou: quer um cafezinho? Eu quase que peguei, mas eu não tenho esse costume da igreja, então. Mas eu não fico sem o café. Se eu fizer café amanhã cedo, que amanhã eu estou de folga, eu fizer café, a jarra vai a todinha. Porque vira e mexe, quando eu vou na cozinha, eu vou e bebo. Aí quando Deus diz: vai jejuar, é uma dureza. Aí eu falo: Deus, e o café? Só que existem coisas no reino que você não vai conquistar, irmão. Nas regiões celestiais, no mundo espiritual, existem coisas que a gente só conquista no jejum. Deus está te dando 3 coisas aqui para você manter o fogo que Ele acendeu aceso, permanente.
Está vendo aí que a sua vida espiritual está parada? Deus está te dando 3 coisas para você botar esse fogo forte. Porque ele ainda está aí. Se você está aqui, ele ainda está aí. Mas está pouquinho. E Deus quer que ele fique uma chama forte. Então Deus está dizendo: tira a cinza, traz a lenha e deixa queimar a gordura. Só que não era isso que eu queria falar, não. O que Deus falou ao meu coração é a diferença do fogo de Deus e do fogo do homem. Por que eu digo isso? Porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles foram ensinados em tudo isso aqui. E eles eram oficiais no tabernáculo. Eles tinham a obrigação de manter as lamparinas acesas, de cuidar das coisas de Deus no tabernáculo. Eles sabiam como é que tinha que funcionar a coisa. As lamparinas que eles acendiam era desse fogo que Deus acendeu. Eles pegavam deste altar de bronze e acendiam as lamparinas do tabernáculo. Deus tinha dito que esse fogo que ele acendeu no tabernáculo de bronze tinha que acender as lamparinas. Era desse fogo aqui. Você vai ver mais pra frente que eles vão morrer. Não sei se você já leu essa história. Porque eles pegaram fogo estranho para acender o que Deus tinha mandado acender com fogo que foi de Deus. Quem está entendendo? Amém. Então o texto vai dizer que eles pegam esse fogo e acendem. E Deus na hora fulmina os dois. E Deus diz: é fogo estranho. A frase fogo estranho é literalmente fogo não autorizado. Deus tinha dado a ordem aos dois: não é desse fogo aí, é do fogo do altar, do fogo que eu acendi. Só que eles decidiram fazer por vontade própria o serviço na casa de Deus. Eles decidiram usar o fogo que eles queriam usar para realizar a obra de Deus. E a gente não usa qualquer coisa para realizar a obra de Deus, é só o fogo de Deus. Aline, como é que eu sei que o que tem agido é o fogo de Deus ou é o fogo do homem? Existem 2 sinais, irmão. Primeira coisa, quando é fogo de Deus agindo, tem purificação. Porque um dos sinais que o fogo de Deus faz na nossa vida é nos purificar. Lembra de Isaías 6? Isaías está triste porque o rei morreu e o céu vai se abrir para ele. Quando ele olha para o céu, ele diz: ai de mim que eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo vai com uma tenaz até o altar de Deus e pega uma brasa, e com essa brasa toca os lábios de Isaías. Quando a brasa toca os lábios de Isaías, é purificado de seu pecado. Então, um sinal de que quando é o fogo de Deus na nossa vida, é que a gente é purificado dia após dia. Por que Isaías precisou ser purificado, irmão? Porque ele estava do capítulo 1 ao capítulo 5 profetizando de boca suja. Ele já profetizava. Ele já exercia o ofício. Mas era tipo assim, ó: assim diz o Senhor. Com a mesma boca que está dizendo assim diz o Senhor, ele amaldiçoava. Ele falava palavras que não agradavam a Deus. Será que a gente é diferente, irmão? Mesma boca que louva aqui está louvando o que dentro de cá? Meu Deus. Mesma boca que glorifica aqui está falando o que no serviço? Eu não sei não, irmão, é Deus quem sabe da nossa vida lá fora. Então, Deus estava dizendo a Isaías: você já está realizando, mas como a obra é minha, vai ser do meu jeito. Vai ter que purificar o lar. Por isso que ele recebeu o fogo para a purificação. E a segunda coisa, quando o fogo é de Deus, tem aprovação. Elias está diante dos profetas de Baal, zombando deles. Quando Elias prepara o altar,
o altar de Elias está todo preparado, o que acontece, irmão? Diz a Bíblia que uma língua de fogo vem e consome o altar. Segundo sinal de que é o fogo de Deus agindo na igreja e em nós, a aprovação de Deus. Então o primeiro é a purificação e a aprovação. Agora, como é que eu sei que o fogo é do homem? É só olhar para a vida de Nadab e Abiú. A primeira coisa, eles desobedeceram a Deus, não fazendo o que Deus tinha mandado. Então um sinal de que na vida de alguém não é o fogo de Deus que está agindo, mas o fogo do homem, ele é desobediente. Ele não consegue obedecer a liderança, não consegue obedecer pastor, não consegue se submeter a marido, não consegue se submeter a chefe, nada. É uma briga, é um trabalho. E aí quando vem no culto é fogo puro, fala língua estranha, profetiza, sapateia, chora, mas o sinal é uma vida desobediente. Posso te falar? Quem vive uma vida que não consegue obedecer, nem o porteiro da igreja quando pede, não entra agora, espera um pouquinho, não pode dizer que o fogo que está agindo nele é fogo de Deus. O fogo que está agindo é do homem. Eu não estou pregando nada além da Bíblia. Se você olhar para alguém, você vê, a pessoa tem dificuldade para obedecer, mas vive no ré e no manto, pode descartar, irmão. Pode ir com força, não é de Deus. Porque não tem como Deus derramar o seu fogo em uma pessoa desobediente. A segunda coisa, primeira coisa de quando eu identifico que o fogo é do homem, a desobediência. E a segunda coisa, a morte. Eles desobedeceram e morreram, morte física. Hoje, eu não duvido que Deus possa matar, porque Deus continua o mesmo. Deus matou Ananias e Safiras porque mentiu na hora da oferta. O tempo da graça. Então eu não digo Deus não vai matar, Deus pode fazer o que quiser. Só que uma coisa que nós identificamos na vida de alguém que tem recebido o fogo do homem é morte espiritual. É desobediente e é morte espiritual. Porque o que me faz ser viva espiritualmente não é quantos pulos eu dou no meio de vocês. Não é quantas línguas estranhas eu falo no culto. É a minha vida com Deus dentro da minha casa. Quando eu tenho o meu momento de oração, quando eu tenho o meu momento de jejum, quando eu tenho o meu momento de leitura da Bíblia, quando ninguém está vendo. Se eu tenho esses momentos diariamente, eu posso dizer que eu tenho uma vida espiritual ativa. A gente tem se enganado. O camarada não ora em casa, não lê Bíblia em casa, vive brigando, xingando, escutando um monte de porcaria no rádio. Aí vem para a igreja e pula, e glória a Deus, e aleluia, e chora. Irmão, que fogo é esse? É hoje para nós nos analisar. Que fogo é esse que está aí? É de Deus o fogo? Se é de Deus tem sinal. Tem purificação e tem aprovação de Deus. E todas as pessoas conseguem identificar. Agora, se é do homem, irmão. Então nós vamos sair daqui hoje nos perguntando qual é o fogo que tem agido em mim. Qual é o fogo que tem agido em você? Se é de Deus, vai permanecer. Se é do homem, tem prazo de validade. Logo, logo, acaba. Tudo que o homem fizer, não vai permanecer em pé. Se a motivação por você estar aqui é alguém, quando esse alguém for embora, quando esse alguém te decepcionar, você não estará mais aqui. Porque foi gerado por homens. Mas se a motivação de você estar aqui é por causa de Cristo, pode acontecer o que for. Tempestade pode vir, você vai permanecer aqui. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Saiam com essa palavra. Qual é o fogo que tem agido em mim? Isso é muito sério. Amém? Deus abençoe.